Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre volts, amperes, resistência e watts. Então, o que são volts, amperes, resistência e watts? Primeiro, vamos nos lembrar o que é eletricidade. Aqui nós vemos 6 átomos, né? Um átomo, outro, 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 outro. Como nós sabemos, os elétrons em amarelo aqui, eles giram em volta do núcleo atômico, né? Que são feitos de prótons e nêutrons. Esses elétrons girando em volta do núcleo atômico, num átomo, às vezes eles passam para outro átomo. E assim os elétrons vão pulando de um átomo para o outro, formando um fluxo de elétrons ou uma corrente elétrica. É isso que forma a eletricidade, esse fluxo de elétrons passando de um átomo para o outro, pulando de um átomo para o outro, como nessa figura. Pode ser comparado com a água. A água também ela flui, né? Por um cano, por exemplo. E os elétrons fluem por um fio, tá? A água e os elétrons podem ser comparados, então, tá? Uma corrente elétrica e uma corrente de água. E como é que um circuito elétrico funciona, só para nos lembrarmos, né? Assim, uma pilha, ela tem o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo, ele está cheio de elétrons, e o lado positivo, ele está vazio de elétrons. Ele tem menos elétrons. E os elétrons, eles querem passar de onde eles estão muito cheios para onde eles estão vazios, né? Então, eles saem do lado negativo, entram numa lâmpada aqui por esse fio, passam pelo filamento, o filamento esquenta e libera luz, depois os elétrons seguem por esse fiozinho aqui, saem pelo lado e chegam até o polo positivo da pilha. Quando o lado negativo da pilha e o lado positivo da pilha tiverem a mesma quantidade de elétrons, então a pilha estará gasta e ela não conseguirá mais gerar energia, né? Não conseguirá ligar mais um aparelho elétrico, uma lâmpada. E nós podemos fazer a comparação de um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico aqui, com um sistema hidráulico. Tá? Aqui nós temos uma turbina movida a água, ou seja, a água passa por esse cano, bate nas pás dessa turbina e faz ela girar. Né? E fazendo ela girar, pode fazer um trabalho aqui, tu pode ligar essa turbina num eixo para fazer uma máquina funcionar. Então, aqui nesse tanque aqui tem muita água, e aqui tem pouca água. Qual será a tendência da água? Vai ser passar pelo cano, girar a turbina e chegar aqui. E no final, os dois vão ficar com a mesma quantidade de água. A mesma coisa acontece com a pilha. Só que com a pilha são elétrons, né? Não é água. Então, dá para comparar um sistema hidráulico com um circuito elétrico, né? Nós vamos estudar o que é a voltagem. Muitas cidades, a voltagem das tomadas é 220, 240, né? Em outras cidades é 120 volts, 110 volts, tá? Então, quanto maior a voltagem, mais perigoso é você tomar um choque, né? Para a gente entender a voltagem, nós temos que entender o seguinte, ó. Nós temos aqui duas garrafas, onde foram feitos alguns furos nelas, e a água está vazando, né? Por que a água está vazando com mais força lá embaixo, né, do que aqui em cima? Porque, logicamente, a pressão da água, o furo aqui embaixo, né, tem muita água em cima desse furo, então a água sai com muita pressão. Já um furo lá em cima, tem pouca água em cima desse furo, então a água sai com menos pressão. E uma coisa interessante é que não interessa o quão larga seja a garrafa, a pressão dela vai ser a mesma, seja uma garrafa estreita ou seja uma garrafa mais larga, né? A pressão da água ali vai ser a mesma. A pressão da água saindo pelos furos vai ser a mesma aqui, ó, com a mesma força, tá? Bom, nós temos dois sistemas hidráulicos aqui. Como nós vemos aqui, o sistema hidráulico B, ele tem muita água aqui, pouca água aqui. E aqui também tem bastante água, aqui tem menos. A pergunta é, qual vai fazer a turbina aqui, né, girar com mais força? Vai ser o sistema hidráulico B ou o sistema hidráulico A? Logicamente que vai ser o sistema hidráulico B, né, porque aqui tem muito mais água do que aqui. Então a água vai sair com mais força por esse cano e vai girar a turbina com mais força. Nesse lado aqui, né? Vai ser essa turbina que vai girar mais rápido. Tá? Então, isso aí é devido à pressão da água, né? Aqui tem muito mais água, a água sai com mais pressão, né, do que aqui, tá? Então, seguinte, ó, a mesma coisa acontece com um sistema, um circuito elétrico, né? Uma pilha, ela tem 1,5 volt. Mas se tu colocar duas pilhas uma em cima da outra, desse jeito aqui, ela vai ficar com 3 volts. E vai ligar a lâmpada com muito mais força, né? Vai ficar muito mais brilhante. Aqui vai ficar pouco brilhante porque a pressão dos elétrons é menor. Aqui a pressão dos elétrons é maior. Tá? Então,
A voltagem, né, os volts, é a pressão dos elétrons. A mesma coisa que aqui é a pressão da água, aqui é a pressão dos elétrons. Então é isso. Voltagem é a pressão dos elétrons, é a força com que os elétrons saem. Tá? E todas as pilhas têm a mesma voltagem. Não interessa se ela é grande ou se ela é pequena, todas têm a mesma voltagem, que é 1,5 volt. E o que vai diferenciar uma pilha da outra? Qual é a diferença entre elas? É o que nós vamos ver a seguir. O que tem diferente é a amperagem. Amperagem o que é? Vamos fazer uma outra comparação aqui. Sistema hidráulico B e sistema hidráulico A. Qual que vai girar essa turbina com mais força? Qual que vai girar com mais força? As duas vão girar com a mesma força, tá? Porque como nós aprendemos antes, aqui quando nós vimos isso aqui, não interessa quão larga seja o recipiente, vai sair com a mesma força a água, tá? O que interessa é o tamanho da coluna de água aqui. Então, aqui a água vai sair com a mesma força do que com aqui, tá? Só que qual que vai girar por mais tempo essa turbina? Vai ser o sistema hidráulico B, né? Porque aqui tem muito mais água do que no sistema hidráulico A. Então é o seguinte, ó, mesma coisa acontece com as pilhas. Ambas têm a mesma voltagem, 1,5 volts. Mas qual é que vai fazer essa lâmpada ficar acesa durante mais tempo? Vai ser o circuito elétrico A ou o circuito elétrico B? Logicamente que vai ser o circuito elétrico B, né? Porque como ela tem uma pilha maior, tem mais elétrons ali, tem mais amperagem. Amperagem é a quantidade de elétrons, tá? Então, essas pilhas aqui maiores têm mais amperagem do que as pequenas. E as pilhas alcalinas, de mesmo tamanho, também têm mais amperagem, tá? Por isso que às vezes tu coloca uma pilha uma pilha comum numa máquina fotográfica e a máquina fotográfica não liga, porque ela precisa de uma pilha com maior amperagem, com maior quantidade de elétrons, tá? O que é amperagem, então? Aqui, ó, podemos medir quantos litros de água saem por um cano por segundo. Da mesma forma, podemos medir quantos elétrons passam por um fio a cada segundo. Amperagem é a quantidade de elétrons que passa por um fio a cada segundo. Mais especificamente, uma corrente elétrica tem 1 ampere quando passam por um fio 62 quinquilhões e 410 quatrilhões de elétrons por segundo. O porquê desse número você aprenderá quando estudar química no ensino médio. Então, a amperagem é a quantidade de elétrons. A amperagem ela é muito mais perigosa para a saúde de uma pessoa, se ela tomar um choque, do que a voltagem. A voltagem, tu pode às vezes tomar um choque de 10.000 volts, só que se a amperagem for baixa, muito baixa, não vai fazer nada. Agora, se tu tomar um choque de 50 volts com uma amperagem muito alta, daí pode ser fatal, tá? A próxima coisa que nós vamos aprender é resistência. O que é resistência, né? Resistência elétrica, o que é? Primeiro a gente vai aprender o que é resistência hidráulica, tá? Depois a gente faz uma comparação. Olha só, nós temos aqui o sistema hidráulico A e o sistema hidráulico B. E aqui nós temos um cano bem fininho e aqui nós temos um cano mais largo. Qual que tem mais resistência contra a passagem da água? O cano fininho ou o cano largo? Logicamente que tem mais resistência o cano fininho, né? Porque o cano fininho deixa passar menos água. Então ela tem mais resistência contra a passagem de água. Já esse cano bem largo aqui, ele tem pouca resistência contra a passagem da água. Ele deixa toda a água passar. Então, qual sistema hidráulico vai fazer a turbina girar por mais tempo, né? Vai ser o sistema hidráulico A, né? Porque deixa menos água passar, então isso aqui vai girar por mais tempo. Já isso aqui vai passar muito rápido aqui, a água vai acabar logo, tá? Mesma coisa acontece com as lâmpadas, né? Com o sistema hidráulico, com o sistema elétrico, né? Olha só, essa lâmpada pequenininha aqui, ela tem um filamento bem fininho. Já essa lâmpada grande, ela tem um filamento bem grosso. Então, qual é que vai deixar mais elétrons passar? Esse filamento aqui ou esse filamento aqui? Logicamente que vai deixar mais elétrons passar esse filamento mais grosso aqui, né? Porque ele deixa, né? Como ele tem uma bitola muito larga, ele deixa muitos elétrons passar por ele. Tá? Já esse aqui tem uma bitola bem fininha, né? Então deixa poucos elétrons passar. Então nós dizemos que esse filamento aqui tem alta resistência contra a passagem de elétrons e esse aqui tem pouca resistência contra a passagem de elétrons. Tá? Então essa lâmpada aqui é capaz de gerar mais luz, tá? Porque passam mais elétrons aqui, esquenta mais o filamento, só que daí ele precisa de uma pilha bem maior que essa aqui, né? Por último, consumo de um aparelho elétrico, tá? O que é o consumo de um aparelho elétrico?
é o seguinte, ó, atrás dos aparelhos nós vemos a medida de consumo dele. Por exemplo, esse aqui consome 850 watts de energia. W significa watts, tá? W-A-A-T, ou não, W-A-T-T, tá? Watt. Então, aqui tem vários aparelhos eletrônicos e aqui a quantidade de watts que eles consomem. Por exemplo, um computador consome 200 watts. Já qual é que gasta menos watts aqui? É a lâmpada fluorescente, ó, 20 watts. Qual aparelho gasta mais energia elétrica aqui, ó? Se a gente olhar aqui, eu acho que é 4.000 watts, chuveiro elétrico, né? Como é que a gente calcula o consumo de um aparelho? Calculando o consumo de um aparelho elétrico. Então, como é que nós vamos ver isso aí? O consumo é igual a voltagem vezes a amperagem, tá? O consumo é medido em watt, a voltagem é medida em volts e a amperagem é medida em amperes. Então é o seguinte, ó, um aparelho usa 120 volts e 3 amperes. Qual é o consumo desse aparelho? Como a gente viu, o consumo é igual a voltagem vezes a amperagem. Nesse caso, a voltagem é 120 volts e a amperagem é 3 amperes. Ou seja, 3 amperes, cada ampere parece 510 quinquilhões de elétrons por segundo, né? Então, nesse caso aqui, seria 3 vezes mais que isso, né? Seriam 3 amperes. 120 vezes 3 vai dar 360. 360 o quê? Watts. Volt vezes amperes é igual a watt, tá? Então, o consumo desse aparelho, 360 watts. Outro exemplo, o consumo de minha geladeira é 220 watts. A voltagem de minha casa é de 220 volts. Quantos amperes minha geladeira usa? Então é o seguinte, consumo é igual a voltagem vezes amperagem, né? O consumo da geladeira é 220 watts, né? 220 watts, a gente pode ver, atrás da geladeira está escrito. A voltagem da casa é 220 volts e o que a gente quer saber que é a amperagem. Então, como é que a gente vai descobrir a amperagem aqui? Uma regra simples de matemática, se aqui está multiplicando, né? Se isso aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Isso é uma regra básica de matemática. Então a gente pega e passa para lá dividindo, tá? Vai ficar assim, 220 watts dividido por 220 volts vai dar 1, tá? 220 dividido por 220 vai dar 1. 1 o quê? 1 ampere, tá? A amperagem vai ser 1 ampere. Então, essa geladeira vai gastar 1 ampere, tá? Outro exemplo. Meu chuveiro elétrico consome 5.000 watts. Minha corrente elétrica é de 220 volts. Quantos amperes meu chuveiro elétrico usa? Mais um exemplo. Meu chuveiro elétrico consome 5.000 watts. Minha corrente elétrica é de 220 volts. Quantos amperes meu chuveiro elétrico usa? Então vamos ver isso. Então consumo igual a voltagem vezes amperagem, como nós vimos, né? O consumo do chuveiro é 5.000 watts, está escrito lá no chuveiro, tá? A voltagem da casa, 220 volts, e a amperagem é o que nós queremos saber. Como é que nós vamos calcular a amperagem aqui? Nós pegamos o 220 volts e passamos ele para esse lado dividindo, né? Como ele está multiplicando aqui, se nós passarmos para o outro lado, ele vai dividir. Então, passamos dividindo e vai ficar 5.000 dividido por 220. Quanto é que é? 22,72 amperes. Tá? Então a amperagem desse chuveiro é 22 amperes. E mais uma coisa, todas as casas têm disjuntores, né? Os disjuntores, eles servem para proteger os fios elétricos da casa. Se passar pelo disjuntor mais de 50 amperes, o disjuntor cai, tá? E desliga a luz. Por que ele acontece isso? Por que acontece isso? Porque se passar muita corrente pelo fio, o fio aquece e pega fogo na casa, tá? Então o disjuntor ele serve para proteger a casa. Se passar muita corrente pelo fio, ele cai. E o limite desses disjuntores normalmente é 50 amperes. Então, se tu ligar 2 chuveiros, cada um gastando 22 amperes, já vai estar bem perto de chegar a 50. 22 mais 22 dá 44, né? Quase 50 amperes. Se ligar mais uma coisa na casa, 2 chuveiros e mais a máquina de lavar, periga chegar a 50 amperes e cair o disjuntor lá. Daí a pessoa vai tomar banho frio, né? Ou vai ter que sair do banho e ligar o disjuntor de novo e desligar alguns aparelhos para conseguir terminar o banho. Chegando ao final da aula, nós vamos ver um pouquinho sobre watt e quilowatt. Então, o que é o watt? E o quilowatt, né? Então, 1.000 watts são iguais a 1 quilowatt. Fazendo em símbolos, né? 1.000 W, que é watt, igual a 1 kV, que é 1 quilowatt, tá? Então, quilo, né? É 1.000, né? Então, 1 kW é igual a 1.000 watts. E, por último, assim, a gente vai ver como é que é cobrada a conta de luz, né? Então, a conta de luz é cobrada em watt-hora. O que é 1 watt-hora?
Olha só, 1 watt-hora, aqui ó, é a quantidade de energia utilizada para alimentar um aparelho de 1 watt pelo período de 1 hora. Ou seja, se tu deixar um aparelho que consome 1 watt, né, a potência dele é 1 watt, está escrito lá atrás da etiqueta dele. Durante 1 hora ligado, ele vai gastar 1 watt-hora, tá? 1 watt durante 1 hora. Já 1 kWh é a quantidade de energia utilizada para alimentar um aparelho de 1000 watts pelo período de 1 hora. Ou seja, um aparelho de 1000 watts eu acho que é um ferro de passar roupa, alguma coisa assim. Se eu deixar um ferro de passar roupa ligado durante 1 hora, né, a potência dele é 1000 watts. Deixar ligado durante 1 hora, ele vai gastar 1000 watts-hora. Tá? A CE cobra 50 centavos por cada quilowatt-hora que você utiliza. Ou seja, se tu deixar um aparelho de 1000 watts ligado por 1 hora, vai te custar 50 centavos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um chuveiro de 8.000 watts, é um chuveiro bem potente, tá? Ficou ligado por 0,25 horas. 0,25 hora é igual a 15 minutos, tá? É um quarto de hora. 0,25 hora é um quarto de hora, que é igual a 15 minutos. Quantos quilowatt-hora ele gastou? Então, vamos lá. Nosso chuveiro tem 8 kW, né? 8.000 watts. Vezes 0,25 horas, ou seja, 15 minutos. Ele gastou 8 vezes 0,25 igual a 2, né? 2 kWh, tá? Considerando que o quilowatt-hora custa 50 centavos, isso significa que meu banho de 15 minutos custou 2 vezes 50 centavos, né? Porque gastou 2 kWh e não um só. Ou seja, o banho custou R$1, tá? E assim a gente calcula, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Essa aula é meio complicada, mas faz parte, tá? Obrigado por assistir.